O apóstolo Paulo, ele entendeu. Em apenas uma frase, ele coloca como ele entendeu o estar com Cristo. Ele diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando o apóstolo Paulo coloca esta frase, não é porque ele leu no livro escrito por alguém, não é porque ele assistiu um filme que tocou seu coração, não é porque ele ouviu dizer. Mas do versículo 10 ao versículo 12, ele relata ali algumas coisas interessantes. E nós temos muito que olhar para a vida do apóstolo Paulo e aprender com ela. É por isso que eu coloquei esse tema, aprendendo com o apóstolo Paulo. Bem, o apóstolo Paulo tinha uma vida fácil? Não, não tinha. O apóstolo Paulo não tinha carro na época, não tinha celular, não tinha computador. No entanto, é o maior teólogo do Novo Testamento. É verdade que não tinha celular para estar mandando versículo pela manhã, mas escreveu cartas às igrejas fundadas por ele. E cada carta que ele escreve, então, ele derrama o seu coração para aquela comunidade. E a comunidade de Filipos, ela é muito interessante. Porque Filipos foi a igreja que abriu as portas da Europa para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele também é conhecido como a carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo faz essa declaração, tudo posso naquele que me fortalece. E essa declaração está compartilhando que quando nem tudo vai bem, temos que ter convicção de que Deus continua no controle de tudo. Diga para o seu irmão, Deus continua no controle de tudo. Alguém pode me dizer um sinônimo de tudo aí? Não existe. Tudo é tudo. Então, quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso, é tudo. Então vamos aprender um pouco com esse grande homem de Deus. As dificuldades não podem ser empecilhos para nós. Ah, pastor, mas eu fui no dentista ontem e fiz minha unha. Tem alguma coisa errada aí. Se você foi no dentista e fez sua unha, por quê? Não é? As desculpas são tantas que até se enrolam nelas, né? Ah, hoje está ventando, pastor. Eu fui no pedicure e fiz o cabelo. Pois é. E o cabelo vai estragar. Ah, o vento vai estragar. Dificuldades. O que vem a ser dificuldades para nós? É tudo aquilo que nós supervalorizamos, que não devia ser supervalorizado. O que, pastor? Dificuldade é tudo aquilo
que supervalorizamos quando não deveríamos ter supervalorizado. Isso são dificuldades. Quando eu penso um pouco na história da igreja, eu vejo alguns irmãos em verdadeiras dificuldades. 3 meninos jogados dentro de uma fogueira, sobremodo acesa. Isso é dificuldade. No entanto, quando o rei olha lá dentro, ele enxerga o quê? 4. Se você é fiel a Deus, você nunca vai passar uma dificuldade sozinho. E não diga que não há dificuldade que Ele não possa resolver, porque Ele pode. Ô pastor, mas e a morte? A morte é uma consequência. Simplesmente é uma consequência. E quando nós olhamos, então, o apóstolo Paulo, quer ver só? Porque as dificuldades não podem ser empecilho? Filipenses 4, 10 a 12. Digo isto, não por causa da pobreza, porque vocês pensam que o apóstolo Paulo era fazendeiro? Era fazedor de tendas, ele era tendeiro. Tinha mais 2 companheiros dele, né? Áquila e Priscila. Áquila significa águia, Priscila significa velhinha. Então, cuidado nos nomes que você coloca nos seus filhos, viu? Ah, mas é lindo, Priscila. Pois é, mas significa velhinha. Não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Jesus. O homem estava com a costa toda retalhada, jogado lá no fundo da prisão. Ele e Silas cantavam e oravam. Vocês acham que Deus vai ficar indiferente numa situação dessa? Agora começa uma dorzinha, ai meu Deus, de novo, só para mim, só... Parece aquela hiena daquele desenho lá, né? Oh céus, oh terra, ah. Glorifica a Deus e você vai ver que Deus pode, Deus faz, porque Ele não é homem para mentir, o que Ele prometeu Ele vai cumprir na tua vida. Lá na fogueira, coisa interessante. Quando jogaram os 3 jovens lá dentro, quem os jogou morreu na porta. Nem entrou, morreu ali. De tão quente que estava a fogueira. Mas e os 3 jovens? Quando eles saíram lá de dentro, só uma coisa havia sido queimada neles. Alguém pode me dizer? Vamos brincar um pouquinho aí? De memória? O que? O Angelino já fez assim, ó. Isso. Só aquilo que os amarrava. Preste atenção, queridos. Quando você está passando por alguma dificuldade, é porque Deus quer tirar alguma amarra de você. Alguma coisa que está te amarrando, te prendendo. Porque lá no meio da fogueira, a amarra foi embora. E quando se sai de dentro da fogueira, as pessoas cheiravam eles. E não tinha cheiro de fumaça de nada. Sabe por quê? Porque a experiência que o Senhor nos dá é para cura. Cura até a memória, cura tudo, a cura é total. Por isso que dificuldades, irmãos, não pode ser empecilho em nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo continua falando. Tanto sei estar humilhado como exaltado. Eu não vou mais naquela igreja não, porque tem uma mulher lá chamada Graça, mas ela foi muito sem graça comigo porque nem me cumprimentou. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Irmãos, graças a Deus, todos nós erramos. Graças a Deus.
O único que não errou ficou pendurado na cruz durante 3 horas. Ele não errou, não. Aliás, 3 horas da tarde foi que ele sucumbiu, né? Mas, queridos, e o apóstolo Paulo continua nos dando uma lição, né? De tudo e em todas as circunstâncias. Em tudo e em todas as circunstâncias. Ele tirou alguma fora aqui? Ah, não, mas aqui lá também tem aquela história. Eu não tive culpa. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Você sabe o que é passar fome? Você já passou fome alguma vez? Tá. Morávamos em uma fazenda. O papai era meieiro desta fazenda. E o arroz que ele plantava era no banhado. Banhado é aquela faixa de terra que fica à margem do rio, que quando o rio enche, aquilo fica fértil. Igualzinho acontecia lá no Nilo, ou em qualquer lugar que tenha rios, que tenha vazante. E meu pai plantava o arroz, então, ali. Mas naquele ano, não me lembro que ano foi, eu era criança, as chuvas acabaram com a lavoura do papai. Não colheu arroz. No entanto, o milho que ficava um pouco para cima, era raro um pé que não tinha 2 espigas. E quem já plantou sabe que milho não dá 2 espigas em um pé só. É uma espiga só. Perceberam? O arroz foi embora, mas o milho deu em dobro. A túlia ficou cheia. E a mamãe, então, com todo o cuidado dela, todo dia, chamava a gente para ir lá para a túlia, descascar o milho, debulhar o milho. Não era só para os porcos e para as galinhas, era para nós também. Tinha um pilão lá fora, lá na porta de casa, ela colocava aquele milho e socava. Nós não tínhamos moinho. Era socado ali, até quebrar aquilo. Ela aí, então, em cima do fogão, pegava lá um suão, um pedaço de porco, repicava aquilo, joga. Gente, que delícia! Muito melhor do que o arroz. Até hoje, a Ivanice, né, a baixinha que está aqui conosco, quando eu chego lá, o marido ela já pergunta, quer que ela faz uma quirerinha? Porque eu gosto muito de quirera, não é quirera com um pedaço de porco dentro. Também não sou nenhum bobo, né? Mas fome não. Fome a gente não passou. Passamos muitos apuros. Ao ponto da mamãe pegar o machado e derrubar coqueiro, arrancar a cabeça do coqueiro, que não é gostoso igual o palmito, porque o palmito do coqueiro normal ele é amargo. Tá? Ele tem uma puxada para o amargo, mas nunca faltou nada. Agora eu vou contar uma experiência que eu tive com a Ítala. Fazia seminário e nós... período integral, o seminário que eu fiz, né? Missiologia, período integral. Conseguimos levar a família para lá, e só que chegou um dia que o pastor Wagner Mango, que hoje é pastor em Quitaúna, morava conosco. Ajuntamos toda a fortuna que tínhamos e fomos fazer a compra do dia. Meio quilo de arroz quirera, aquele pior, aquele todo quebradinho. Né? E feliz da vida. Irmãos, a gente não ouvia murmuração na Ítala, na Sueli, que era esposa dele. Comemos aquilo como se estivesse num banquete. Não é? Na hora de deitar, um olhou para o outro, tinha lá um pouco de leite para as crianças, para a Juliana e para o Felipe. Para nós mesmos, não tinha nada. Oramos, fomos dormir. Quando foi por volta de umas 6h30, falei, meu Deus, aconteceu, porque eu era um dos motoristas do Vale da Bênção. Aconteceu alguma coisa, vieram me buscar. Quando eu abri a janela, eu olhei, Toninho, e a esposa dele, você lembra? Eu não lembro o nome dela.
Irmãos, aqui de Novo Osasco, ele era diácono. Eles estavam fazendo a compra para eles, aí o Espírito Santo falou no coração dela, faça uma compra muito boa e leva para minha filha Ítala. Irmãos, eles tinham, não era um carrinho pequeno igual o meu não, eles tinham uma Belina. A Belina estava de cara para cima, até o teto de compra. Eu nunca tinha visto uma compra daquele tamanho. Linda. E o que fizemos? Chorar e orar e agradecer, porque fazer o que mais? Não é? Deus não cuida? Cuida. Teve outro dia que eu cheguei em casa com uma sacola de mandioca. Eu também gosto muito de mandioca, tá? Coloca ferro derretido na minha frente, que eu gosto também. E cheguei e falei para a Ítala, né? Falei, olha bem, estava bonita a mandioca, amarelinha e tal. Lá do Vale da Bênção mesmo, né? Ela falou, imagina essa mandioca com uma costela, hein? Falei, não faz isso comigo não, né? Aí fui, comi o que a gente tinha para comer e tal, e voltei para o meu período da tarde de trabalho, porque pela manhã a gente estudava e à tarde trabalhava na Missão Antioquia. Gente, terminou meu período, eu muito cansado, quando cheguei em casa, ela estava parecendo uma moleca, no portão, né? Empurrava com o pé e voltava, porque o portão era alto, ela ficava fazendo isso. Quando ela me viu, ela parou e falou, adivinha o que tem no congelador? Eu falei, gelo. Podia ter outra coisa? Que eu soubesse, não. Ela falou, não, mudou um pastor do Rio de Janeiro para cá, tem um pernil que é para fazer hoje à noite. Gente, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A gente não tinha pedido pernil, uma costelinha estava bom. Imagina uma costela, a mandioca derretendo com pernilzinho. Não é? E esse pastor foi para lá para ser nosso professor. Deus cuida. Deus cuida. E se eu fosse contar aqui, irmãos, eu ia ficar a tarde inteira contando o que Deus já proveu em nossas vidas, não é? Assim de abundância como de escassez. Então, quando o apóstolo Paulo, quando eu afirmei para vocês que dificuldades não são motivo para nós pararmos, é porque o apóstolo Paulo nos mostra isso. É porque Deus já me mostrou isso. Eu sei que a Ednei ficava dando pulo dessa altura, nervosa comigo, quando eu estava todo troncho, né, vindo para a igreja, ainda com febre. Ela, esse aqui puxava a minha orelha. Aí ela falou, sabe por que eu puxo a tua orelha? Porque eu tenho um filho que é só 2 anos mais novo que você, então você também é meu filho. Eu falei, tá bom, ganhei mais uma mãe, ué. Tá valendo, não é? E é assim que funcionam as coisas, não é? Dificuldades não podem ser empecilho para nós termos uma vida na presença de Deus. Em segundo lugar, quando nós entendemos que as dificuldades não podem nos segurar, nós começamos a fazer diferença em um tempo de indiferentes. Ah, não, pastor. A gente até ajudou o pessoal do Rio Grande do Sul. Não é? A gente temos ajudado missionário. Irmãos, eu estou falando no modo geral. Todos nós ajudamos? Claro que não. Tá? É no modo geral. É para mim também. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Apóstolo Paulo de novo. Em tudo somos atribulados. Agora, vocês sabem o que é tribulação? Misericórdia. O negócio é sério. Porém, não angustiados. Agora, por que
Mesmo no meio da tribulação, nós não somos angustiados. A turminha da escola dominical aí, por quê? Por causa da paz que habita em nós. Por causa do príncipe da paz que habita em nós. Por causa do Espírito Santo que habita em nós. E faz-nos andar, mesmo no meio da tribulação, em paz. Angustiados, mas não perplexos. Porém, perplexos, porém não desanimados. Crente desanimado? É só tomar um vidrinho de vitamina de ES. Nunca tomou? Já, eu sei que você já tomou. Espírito Santo, gente. ES, Espírito Santo. Não existe outra vitamina para crente. Está desanimado? Busca a presença do Espírito Santo. Mas ele é dínamo. Lá em Atos 1:8, quando diz, mas recebereis poder, esse poder é dínamos. E dínamos dínamo é aquilo que produz energia. Tá? E é interessante, porque quando a gente pensa no Espírito Santo apenas como alguém que está aí do lado, tal, só para... Não, ele também nos dá força. Ele está aí para nos dar, para tirar o desânimo. Ah, não sei, sabe, sei não, hein? Olha, gente, tudo posso naquele que me fortalece. E não apenas como jargão, mas convicção do coração. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Mas o apóstolo Paulo continua, olha só. Abatidos, porém não destruídos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Contra os eleitos, é Deus quem os justifica. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Perceberam como está alinhado a coisa? Porque, infelizmente, hoje aí fora é pregado um evangelho da Disneylândia, não é? Vamos lá, porque não, você é filho, você tem que ter o melhor, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, Gente, em Deus, tudo podemos. No entanto, quando o apóstolo Paulo está falando isso, que trazer no corpo a morte de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste através do nosso corpo, isso é muito sério. Jesus quer manifestar-se através da igreja, através da tua vida, da minha vida. É para isso que estamos aqui. É para isso que fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Para manifestarmos ao mundo que há um Deus vivo, que há um Deus que age, que há um Deus real. E para terminarmos. Em terceiro lugar, a confissão que não decepciona. Tudo posso naquele que me fortalece. Por muito tempo o homem buscou ser autossuficiente em todas as áreas. E não é. Tem alguém autossuficiente aqui? Como não, pastor? Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. Pois é, você trabalha porque alguém te deu um emprego. Então você não é autossuficiente. Você depende de alguém para ter o seu salário.
Eu compro a minha... mas alguém fez a tua roupa, você não fez a tua roupa. Mas eu tenho a minha casa, meu pai. Pois é, mas alguém construiu essa casa, esse apartamento para vender para você. Você não foi autossuficiente, não. Eu tenho o meu carro. Alguém construiu esse carro para você ter. Você não é autossuficiente. O meu arroz, meu feijão, sou eu que compro. Não, mas alguém te deu um salário para que você possa comprar. E alguém plantou esse arroz e feijão para você. Então não existe, gente, autossuficiência. Existe a dependência real de Deus. Imaginem só, vamos agora para o interior. Eles estão sofrendo por falta de chuva. Há muito tempo eles não viram uma seca como essa. No final de semana para trás, deu uma bela de uma chuva, mas foi só também. E foi uma chuva suave, de 3 dias. Eu falei, Deus é bom. Porque todo mundo fica animado quando vê aquela chuva retumbando que vem. Não, irmãos, a boa chuva é a chuva tranquila. Essa penetra o solo. A chuva pesada lava o solo. Ela não penetra. Bom, vocês estão falando com o agricultor, né? Eu já estive lá, eu sei do que eu estou falando. Mas na verdade é isso. Não é? Agora, queridos, Deus cuida. Agora, quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, eu já vi um monte de carro com esse dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas e o resto que ficou para trás? Vocês já viram algum carro por aí? Aprendi a viver feliz em todas as circunstâncias, ser honrado, desonrado, passar fome, ter abundância. Eu nunca vi. Porque geralmente a gente busca aquilo que nos interessa. É interessante, tudo posso naquele que me fortalece? Sim, em todas as circunstâncias, segundo o apóstolo Paulo. Está com dor? Tudo posso naquele que me fortalece. Está feliz? Tudo posso naquele que me fortalece. Está trabalhando muito? Tudo posso naquele que me fortalece. Está desempregado? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que possamos entender que Deus cuida muito além daquilo que você pede para Ele. Mas muito, muito, muito além. Eu vou contar minha última experiência, né? Rapidinho. O nosso carro, que não era mais nem uma criança, né? 2015, 16, quando eu passava, ele torcia, ele dava um estralo atrás, um estralo alto. Pá! Porque a Dinei é meio surda, por isso que ela nunca escutou, mas dá estralo sim. E... Você me falou lá embaixo que nunca tinha percebido isso. Então, o que aconteceu, queridos? Com a viagem marcada e alguma coisa mexeu muito no meu coração. Eu precisava trocar o amortecedor dianteiro e tal. Fui numa oficina de uma pessoa que eu achava que era séria e levantaram o meu carro com jacaré. Um menino entrou debaixo, nossa, suspensão está ok. Mas eu não falei que era a suspensão que estralava. Eu falei que o carro estralava. Mas eu saí dali, saí com aquela sensação horrível no coração. Irmãos, Deus fala. Deus continua falando. Deus não é mudo. Nós que muitas vezes não queremos ouvi-lo. Eu peguei uma rua que é paralela onde o Jonathan morou, não é? O Debrando de Lima, de baixo. E tem algumas oficinas, e lá na frente eu vi uma suspensão, entrei, preciso trocar os 2 amortecedores. Eu estava com fome, porque é bariatrizado, parece lagarto, ele não pode ficar sem comer, né? E eu também não tinha tomado um café decente em casa, só tinha tomado praticamente alguma coisa lá para tomar o remédio e sair correndo. Porque no outro dia, de madrugada, a gente queria viajar. Queridos,
Aí cheguei nessa oficina, olha, eu quero fazer isso, quanto fica? Ele deu o preço e tal. Falei, mas e o estralo? Cheguei e falei para ele, olha, esse carro dá um estralo quando ele torce e tal. Falou, eu vou olhar para você. Quando ele olhou, pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus. Falei, o que foi, meu filho? Seu eixo está quebrado. Falei, hã? Está faltando um pouquinho de nada para separar e a roda sair correndo por aí. Naquele momento eu agradeci a Deus pela inquietude que Ele colocou no meu coração. Agora tem uma coisa, você é atrás de um eixo. De quase 4.000 para baixo eu vi vários preços. Aí telefonamos, é Pirituba, né, Lipe? Pirituba, um camarada que é sério, registrado coisa isso. E ele falou, não, eu tenho o eixo sim, porque não encontrava, irmãos. Só encontrava na Ford. Quanto que é? 1.200. Falei, beleza. Eu vou buscar ou você traz? Não, eu mando para você. Quando o eixo chegar, você manda o Pix. Falei, tá bom. O eixo chegou, dei uma olhada, tal, mandei o Pix. Mandei o Pix, não. Quando o eixo estava vindo, ele falou, ô, seu Jairo, se o senhor pagar com Pix, vai ser 900. Falei, Jesus, como o senhor é legal. Não é? E foi assim, queridos. Não é? Graças a Deus está com um eixo novo. E fomos e voltamos em paz. Fizemos uma boa viagem. Mas não era para chegar lá, tá? Porque o carro estava muito pesado. Estava levando contrabaixo, violão, fora as malas nossas, né? E se Deus colocou alguma coisa no coração, não fique achando que isso é coisa tua, não. Para com isso. Porque Deus continua falando. Abramos nossos ouvidos para ouvi-lo. Amém?